Aí, já tá ele lá na Gávea. Por quê? Pra trazer história. Pedrinho, bota aquela pra mim, Pedrinho. O Dorilhão vai trazer pra gente todas as informações desse imbróglio. Quando voltar pra gente, eu vou fazer... Muito bem, nação. Vamos aqui acompanhar as últimas notícias e informações do Flamengo. Getúlio Vargas, no programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, trazendo uma informação importantíssima nesta terça-feira. Tem também Vene Casagrande, SBT Esportes Rio. Então já se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos falar de Flamengo porque Fabrício Bruno deu uma entrevista à Flá TV e ele falou sobre o que é jogar no Flamengo, o que é viver o Flamengo. Ele que recentemente recusou uma proposta muito boa do West Ham para jogar na Premier League, para ficar no Flamengo, e ele disse o seguinte, abre aspas, na magnitude e no tamanho que é o Flamengo, um dos maiores clubes mundiais, tenho o privilégio, o prazer e a honra de vestir o manto. Não só vestir, mas também honrar. Palavras lindas, sinceras de um jogador que vem honrando de fato a camisa do Flamengo. Se encaixou muito bem ao perfil Flamengo, o que é o Flamengo no dia a dia. E eu falo isso sem demagogia porque isso é em cima de informação. A diretoria, inclusive, gosta demais do Fabrício Bruno por conta disso. Porque ele, no dia a dia, ele tem as características do que a torcida gosta. Um jogador dentro de campo, também fora de campo, que honra muito o clube e a camisa que veste ali no dia a dia. Parabéns ao Fabrício Bruno, que chegou ao 6º gol dele com a camisa do Flamengo, sendo 2 em 2022, ano que ele chegou ao clube, 3 em 2023, e agora ele fez o primeiro na temporada 2024, um gol extremamente importante que deu os 3 pontos ao Flamengo em cima do Cruzeiro. Galera, reforço aí para o Tite, hein? Pulgar já chegou ao Rio de Janeiro após a eliminação da seleção chilena na Copa América. Ele desembarcou por volta das 17 horas aqui no Rio de Janeiro. Amanhã se apresenta o técnico Tite e a tendência é que ele seja relacionado aí para pegar o Galo na quarta-feira, jogo fora de casa lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, um jogo muito difícil. Se tem um lado bom nessa história, que o Flamengo vai pegar a pior fase do Diego Milito, treinador do Atlético Mineiro, desde quando ele chegou ao Clube Mineiro, porque eles não estão não estão vivendo um bom momento, inclusive recentemente tropeçou diante do Atlético Goianiense. Então é um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem um bom time, tem um bom treinador, mas não vive um bom momento. Mudando de assunto agora, porque Davi Luiz, a partir de hoje, dia 1º de julho, está liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, lembrando que a renovação dele foi através de metas, uma renovação automática, que causou muita polêmica na ocasião, muitos torcedores reclamaram bastante, mas a verdade é o seguinte, hoje ele é titular, gente. Ele é titular hoje. O Léo Pereira está ficando no banco de reservas para o Davi Luiz. Ele foi titular em 6 jogos seguidos, foi preservado no jogo contra o Juventude e na última partida contra o Cruzeiro ele voltou à equipe titular, inclusive fazendo uma boa dupla de zaga com o Fabrício Bruno. E aí eu quero saber de vocês. Vocês são a favor de uma renovação do zagueiro de 37 anos ou não? Acham que o contrato dele tem que ser até dezembro e fim de ciclo, o jogador tem que deixar a equipe rubro-negra? Eu quero a opinião de vocês de fato. Eu confesso para vocês que hoje, dia 1º de julho, eu não tenho uma opinião formada sobre o Davi Luiz. Eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, esperaria um pouco mais para resolver essa situação. Esperaria, inclusive, até o fim da temporada, porque eu não vejo o Davi Luiz assinando um pré-contrato para ir para uma outra equipe. Está super adaptado, gosta de morar aqui no Rio de Janeiro, está feliz. Então, eu esperaria até dezembro. E outro jogador que está livre para assinar um pré-contrato é ele, o Gabigol. É isso mesmo. A partir de hoje, dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Lembrando que ele não vem sendo aproveitado no último jogo. Foi retirado da lista de relacionados após a entrevista polêmica do empresário dele, dizendo que eles já estão costurando uma saída do Flamengo. O Flamengo, portanto, como o próprio Marcos Braz disse, na zona mista após o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo está apenas ajudando o empresário. Não está relacionando o jogador para não ter risco de Gabigol entrar em campo e com isso bater 7 jogos no Brasileiro e ficar impedido de jogar para uma outra equipe no Campeonato Brasileiro em 2024. Ele tem 5 jogos na competição, ou seja, teoricamente ele pode fazer apenas mais um. Se ele completar o 7º jogo, ele não pode
atuar para uma outra equipe na competição. E eu tenho bastidores dessa situação. Primeiro, já falo para vocês, a diretoria definiu e avisou a comissão técnica do Tite, ao técnico Tite, que Gabigol está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. E, inclusive, a pessoa que eu conversei da diretoria até me pediu para mencionar isso aqui quando eu for publicar a informação, é que o Gabigol ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado, porque a palavra afastado dá a entender, inclusive na parte jurídica, que o jogador não está treinando com o elenco, que o jogador não está podendo ir ao CT Ninho do Urubu, muito pelo contrário, ele vai ao CT Ninho do Urubu, como ele foi nessa segunda-feira, normalmente, pelo menos essa informação que a gente tem, ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado para não ter o risco de entrar em campo. E a informação que eu tenho é que o Flamengo vai continuar assim, pelo menos nos próximos dias, por conta da janela de transferência. Repito, a diretoria reza, implora, pede para alguém chegar aqui e topar pagar o Flamengo para retirar o Gabigol nessa janela de transferência. Mas qual clube vai fazer isso sabendo que a partir de dezembro ele está livre? Qual clube? O Cruzeiro, por exemplo, de maneira oficial diz que não vai fazer proposta ao Gabigol. Óbvio! Além de ter o jogador de graça a partir de dezembro, se ela quiser, se o Cruzeiro quiser negociar com o jogador, ainda tem a questão do julgamento, porque o Gabigol ele ainda vai ser julgado pelo CAS. Ele pode ser punido. Então faz total sentido. E para ser bem sincero assim, gente, de verdade, se eu fosse o Gabigol, eu não escolheria uma proposta muito boa financeiramente falando. A gente vê muita gente noticiando que o Abel Ferreira quer tê-lo no Palmeiras. Se eu fosse ele, eu pensaria muito em projeto técnico, mesmo porque ele precisa recuperar o futebol dele. O Gabigol não joga futebol há muito tempo. Que ele vai ser feliz em outro lugar, eu aproveitaria para trabalhar no Palmeiras, mesmo ganhando menos. Mas eu não sou o Gabigol e, enfim, ele sabe qual é o futuro dele, o que é melhor para ele. Fato é que no Flamengo não tem mais clima, inclusive isso é informação de bastidor. Se a gente for parar e analisar, os jogadores mandaram várias indiretas para o Gabigol. Primeiro, o Pedro, ele não beijou o escudo à toa, gente. Estamos falando de um Pedro que não é melhor amigo do Gabigol, longe disso, eles não têm uma relação ruim, mas eles não são próximos e eles não escondem isso. O próprio Gabigol já falou sobre isso, o Pedro também já falou sobre isso. O Fabrício Bruno ontem deu uma entrevista na saída do campo para o canal Premier, que transmitiu o jogo, foi uma indireta também para o Gabigol, falando sobre querer estar, sobre vontade no dia a dia, foi uma indireta para o Gabigol. Quem é inteligente, ou melhor, quem entende do dia a dia ali, viu que foi uma indireta para o Gabigol. E essa é a verdade. O atual elenco está cansado de Gabigol ser assunto de maneira negativa. O time está muito bem e o Gabigol se torna um assunto por atos, por indisciplina fora de campo. Então, assim, de fato, nem o elenco aguenta mais esse assunto Gabigol. A diretoria também não aguenta mais. Então, por isso que a diretoria torce para chegar algum clube aqui e pagar, mas é muito difícil isso acontecer. O empresário dele precisa trabalhar muito bem nesse sentido para conseguir uma proposta nesse momento. Talvez um clube do exterior, não sei. Mas a verdade é o seguinte, gente, o empresário dele está gerenciando tudo da pior maneira possível. A relação diretoria e empresário de Gabigol já não vem boa há muito tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na ocasião da camisa do Corinthians, a diretoria tentou fazer com que o empresário e o Gabigol falassem publicamente que a foto era verdadeira. E na ocasião eles não quiseram. Pelo contrário, no primeiro momento eles mentiram, depois tiveram que falar a verdade. Então não faz sentido isso. Enfim, fica aí a informação de bastidor. Outra informação que eu tenho aqui, Flamengo e Marcos Antônio, muito próximos já, a gente já vem falando isso há muito tempo, que as duas partes já falam a mesma língua, Flamengo, Lázio, Marcos Antônio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro, já nos próximos dias aí, para, enfim, dar continuidade a todo o processo burocrático, realização de exames médicos, e ele, obviamente, sendo contratado, ele pode estrear a partir do dia 11. A janela abre no dia 10 de julho, ou seja, daqui a 10 dias ele pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, galera, será empréstimo, tá? Com uma obrigação de compra, caso ele atinja metas aí, empréstimo de 1 ano. E essa obrigação, se ela não for obrigação,
ela se torna uma opção futuramente, caso ele não bata as metas, se o Flamengo quiser ficar com o jogador em definitivo. Então essas são as informações do momento, espero que vocês tenham gostado. Boa tarde, Lucas Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Pois é, o Flamengo protagonizou mais uma boa partida no Campeonato Brasileiro, foi um duelo extremamente difícil. No primeiro tempo, os primeiros 10 minutos ali, foi um jogo muito truncado, as duas equipes se estudando bastante. Depois, em determinado momento, o Flamengo foi melhor, quando soube fazer uma marcação muito boa em cima do Matheus Pereira, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. E aí conseguiu abrir o marcador, uma bela jogada do Gerson e uma finalização muito bonita do atacante Pedro. Depois, por estratégia do Tite, da equipe, eu acho que eles recuaram um pouco para tentar explorar um pouco o contra-ataque. A estratégia não deu certo, tanto é que o Cruzeiro conseguiu o empate em uma baita finalização no Matheus Pereira. Quando ele ficou livre, ele conseguiu fazer o gol e igualar o marcador. No segundo tempo, eu acho que o Tite foi certeiro na substituição dele. Ele tira o Lohan, que não estava fazendo uma boa partida, e coloca o Léo Ortiz para aumentar um pouco esse poder de marcação em cima do Matheus Pereira. A estratégia deu extremamente certo. Tanto é que o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol e uma vitória extremamente importante. Eu acho que essa vitória, em alguns momentos eu critiquei o Tite aqui, temos que elogiar, foi uma baita leitura que o treinador do Flamengo teve no meio de campo ali para tentar fazer a marcação em cima do Matheus Pereira e ele conseguiu. A entrada do Léo Ortiz foi crucial para o Flamengo conseguir essa vitória. Repito, uma vitória muito importante. Novamente o Flamengo vencendo uma batalha durante essa guerra que está sendo a Copa América, tendo em vista que o Flamengo está muito desfalcado por conta das convocações e também contusões, porque o Flamengo tem jogadores contundidos no momento, como é o caso do Everton Cebolinha. Então, novamente, o Flamengo, em cima de muitas dificuldades, conseguiu fazer um bom jogo, venceu um adversário extremamente difícil e continua ali na liderança. Durante esse período aí, querendo ou não, já são 15 pontos conquistados de 18 possíveis. É uma campanha muito boa do Flamengo, mesmo com a ausência da cavalaria, e a tendência é que melhore. Exatamente. Então a tendência é que melhore no retorno dos jogadores, mas ainda falta muito para eles retornarem. A gente está falando, é claro que muda muito o Flamengo sem seus principais jogadores, mas a gente está falando de um time que tem elenco, né, Pedrosa? E mais do que isso, legal ali o toque do Vene em relação ao retoque do Tite. Ele entendeu que a escolha dele não deu tão certo e ele vai lá e muda novamente. Você deixar um Cruzeiro gostar de um jogo é extremamente perigoso, né? Sem dúvida alguma. O Cruzeiro é muito bem treinado e eu acho que talvez na maior parte da partida o Cruzeiro teve um controle maior na posse de bola. O Flamengo ele foi muito efetivo por essa qualidade técnica. Porque hoje você tem dois jogadores que conseguiram assumir a responsabilidade do Flamengo e colocar essa fase difícil do Flamengo no bolso, que se chamam Gerson e Pedro. São dois jogadores espetaculares de nível de seleção brasileira, de nível europeu. O passe que o Gerson deu, guardado as devidas proporções, me lembrou o Ozil. O Ozil tem uma característica que ele pisa na bola e o passe sai picado e acaba matando a zaga do Cruzeiro naquele momento, porque ninguém esperava que o Gerson ia fazer aquilo. Aquilo ali é coisa de jogador diferenciado. E o Pedro, mais uma vez, mostra porque, no momento, ele é o atual melhor 9 do Brasil, é um cara extremamente decisivo. E o Tite, cara, ele foi muito inteligente nessas mexidas, porque a gente tem que lembrar, cara, o Tite, ele conhece tanto de futebol brasileiro, com elencos piores do que o do Flamengo, ele já foi campeão brasileiro. E eu vou novamente fazer uma pergunta até retórica, porque eu cravaria que sim. O Flamengo, sem os seus jogadores principais, tem jogado mais bola do que com os jogadores principais? Eu ia até comentar isso. Eu acho que o Tite ele conseguiu se adaptar na ausência dos jogadores. Eu acho que a tendência é que melhore. Porque eu não consigo enxergar, por exemplo, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Vinha, Varela voltando e sendo reserva nesse atual momento. Eu acho que o Tite ele foi tão inteligente que ele conseguiu se adaptar. O Pedrosa acabou de mencionar que o Cruzeiro teve uma posse de bola maior. E teve, de fato. Sim. Se eu não me engano, foi 54% da posse de bola. Mas contra o Bahia foi a mesma situação. Eu acho que o Tite ele entendeu o seguinte, eu vou me adaptar. Eu vou dar a posse de bola para o adversário, na medida do possível, e vou conseguir fazer o jogo que eu possa fazer com a matéria-prima que eu tenho à disposição no momento. Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez esse momento de eu preciso me reinventar fez com que o Tite se reinventasse. E talvez gatilhasse ou se permitisse uma flexibilidade que vocês tanto cobravam aqui. Às vezes eu acho que o Tite tem que ser um pouco mais flexível e tudo mais. Talvez esse momento fez ele falar, agora eu preciso. E pode ser que seja um presente pro restante da temporada, nessa postura do time. Eu vou além, Fernanda. Eu acho que a torcida do Flamengo, ela cobra tanto espetáculo do time, que quando os jogadores estavam aqui, se cobrava não só vencer, mas também espetáculo. A partir do momento que eles foram para a Copa América, pelo mérito deles, o Tite ganhou uma barrinha extra de paciência da torcida de rapaziada.
eu tenho que fazer de tudo aqui pra gente vencer. Então, como vai ser? Desculpa, não importa tanto, mas a gente vai vencer. Só que eu vou além, eu acho que o Flamengo joga bola. O Flamengo tem feito bons jogos. Eu também então, acho. acho que isso é muito importante. E só pra finalizar meu comentário, vocês estão vaiando um moleque de 17 anos. Uma parte da torcida vaiou o Lohan, o Rossi até reclamou sobre isso. Isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. Vocês estão queimando um moleque que está se dedicando, que não se esconde do jogo, pode jogar mal, pode jogar bem, mas tem 17 anos e é uma joia do Flamengo. Então, por favor, paciência com o garoto. O Big Boy lembrou do Palmeiras, que tem um monte de moleque sendo vendido, mas acontece que as torcidas do Rio não têm paciência, tirando uma. A do Fluminense. A torcida do Fluminense é uma torcida mais paciente com os meninos. E por isso que cada hora a gente vê os viveu um momento ruim com a camisa do Palmeiras e hoje é um dos principais jogadores da seleção brasileira. Só para finalizar, eu acho que a ausência dos principais jogadores do Flamengo deu a possibilidade do Tite, por exemplo, um Lohan, que está se destacando, porque se os outros tivessem à disposição, o Lohan teria poucas oportunidades. A gente pode ver um Léo Ortiz, extremamente versátil, jogando como volante, como ninguém imaginaria que pudesse acontecer. A gente está vendo um Wesley voltando a jogar bola, como a torcida do Flamengo espera, e novamente ele fez uma baita partida. Eu acho que, nesse momento, só o Ayrton Lucas não está sabendo aproveitar a oportunidade dele. E já tem um tempo em que não vive uma boa fase. Exatamente. O Ayrton, desde que foi para a seleção. Olha aqui a tabela. Flamengo é o líder. Como é que fala? Eu quero que você fale. Segue o líder, mas pés no chão, uma Pedrosa. batalha vencida durante a guerra. É isso, humildade. Olha aqui, ó, o Flamengo em primeiro com 27, o meu Fogão com 24 pontos em segundo, o Bahia com 24 em terceiro também e o Palmeiras com 23 pontos. Inclusive, hoje é dia de dar uma de Gabigol, né? E vestir a camisa do Corinthians. Do Corinthians, contra né? o Palmeiras. 8h30 da noite. Tem Palmeiras e Alô, Corinthians. Gabigol, hoje pode botar a camisa do Timão, pô. Tô errado, Pedro? Tá errado, sou Palmeiras. Sou Palmeiras. Ó, botar a camisa do Timão e falar o seguinte, a foto é fake. União Sinistra. Isso é uma informação do Globo Esporte? Isso é sério? É? Tá chegando no Fluminense? É sério isso? Xiii, agora cai mesmo. Acho que a gente aqui, como profissional, é uma história, né? Mas a gente, como torcedor, acho que tá todo mundo chateado, tá todo mundo magoado. Até por saber, e aí eu falo por mim, que eu acho que o melhor caminho é a separação. Chegou um momento que a união já não faz mais bem para ambas as partes. Não adianta tentar forçar uma coisa que não está fluindo. O Gabigol no último ano, especialmente, se a gente parar para ver, tem mais problemas fora do que glórias dentro do campo. Ele tem mais tempo fora de campo do que dentro de campo. Esse ano nem se fala. Aí tem polêmica com o dirigente, tem polêmica com camisa de outro clube. E o tio? Bota na tela aí, Joãozinho. Bota aquela, Pedrinho. Ah, eu vi isso aí. Ó, agora eu vou ter que fazer um walk aqui. Aí enche a tela, senão eu não vou conseguir enxergar de pé. Aí, ó. Tio do Gabigol, seu Claudemir. A verdade é que quando o Tite chegou no Flamengo, ali estava decretado o fim de uma linda história no Flamengo. Está em uma fase, sim, mas atacante só volta a fazer gol jogando sequência. Gabriel, sua história, seu nome está para sempre no Flamengo. Isso não diretor, tipo, não tem diretor e presidente, não. É pi de um técnico que vai apagar. Pra cima, Gabriel, fé em Deus. Que ele logo menos estará fazendo o que mais gosta, jogar futebol. O problema, GV, uma hora ia acabar, enfim. Tu sabe disso. Assim, uma hora ia tem acabar. história de amor que vive uma hora pra ia acabar, gente. Uma hora ia acabar. Tu tá o problema o Flamengo. Até porque quando casa, tem as coisas ali, né? Eu tô dizendo que é a forma como termina. Isso é... Não é como começa, é como termina. Isso aí é muito pior do que a gente imaginou, que eu imaginei que terminaria a relação do Gabriel com o Flamengo. Hoje, dentro da entrevista que o Marcos Braz deu, tá tudo direcionado para a responsabilidade do empresário, que é o staff do Gabriel, e ele mesmo, né, nas decisões com relação ao próprio contrato, decidir se não vai assinar a renovação ou uma extensão de contrato, entendam como quiser. Mas como termina que é ruim. Imagine o Gabriel ficar 6 meses sem jogar, ficar esse término de campeonato aí. São adultos, competentes, todos eles. Todo mundo aí. sabe a lei de causa e efeito e consequência. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, você é obrigado a colher. Não, e vou até mais longe. O plantio, ele é também obrigatório. Mesmo que se você não faça nada, você está plantando nada. Você vai colher nada. Então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo
Eu vou falar sobre o Gabriel Jesus, mas antes tem a situação aqui do Gabriel Barbosa e também do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, para começar, a situação aí do jogo do Atlético Mineiro. O Atlético pode ter até 3 jogadores titulares de volta contra o Flamengo. E a informação tá aqui, ó. O Zaratio é um deles, o Vargas, que foi eliminado, e o volante Otávio, que está lesionado, treinou com bola na última segunda-feira. O goleiro Everson ainda tá fora, tá com inflamação no dedo. Então, o Atlético pode ter esses 3 jogadores de volta aí para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira, conhecido como amanhã, tá? Sobre o Gabigol, o rival do Flamengo oferece 3 milhões de reais por mês para fechar com o Gabigol. A informação do Sami Carvalho, do UOL, é que uma fonte trouxe para ele essa situação, que um clube do Brasileirão teria oferecido 3 milhões de reais por mês ao jogador. Não foi revelada a fonte, não foi revelado qual seria esse clube, mas eu não acredito que tenha chegado disso não. Que clube que vai pagar 3 milhões de reais ao Gabigol, sem ser talvez o Palmeiras, o Atlético. O Palmeiras não vai, porque eles têm gestão de elenco. O Atlético Mineiro, acredito, também não pagaria, até porque já tem lá Paulinho, tem Scarpa, tem Hulk, não acredito. Então, assim, 3 milhões? Muito difícil, né? Torcida do Flamengo aprova Gabriel Jesus após decisão do Arsenal. Vai bancar o Pedro. A torcida fazendo esse comentário, né? Vai bancar o Pedro no Flamengo. Segundo informação do The Athletic, o Arsenal está aberto a vender Gabriel Jesus no final dessa temporada local. O atacante brasileiro perdeu espaço e encontra-se na reserva de Arteta, né? O que você acha do Gabriel Jesus aí no Flamengo? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.